Olá, e aí pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Spotify, pelas mídias da clínica. Eu sou o Pedro. Eu sou Adriana Sintra. Então nós somos da Clínica Cuidar do Ser, né? Temos aí um canal no YouTube, o Cuidar do Ser. Quem puder seguir, compartilhar aí os conteúdos que a gente tem. Sejam todos bem-vindos. E hoje, né, Adri, a gente está aqui para bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre sua história, sobre sua trajetória. Então, Adri, para começar, eu queria, né, que você falasse assim, como tudo começou, né? Então, desde novinha eu via a minha sensibilidade, uma criança mais observadora, perceptiva, e via esse meu dom, né, de escuta, de cuidado, de amor. Então, desde sempre, o meu sonho era ser psicóloga clínica, nunca tive dúvida de outra área. E assim, em 1997, eu me formei em psicologia. E aí vem uma longa trajetória, né? Assim, até pela minha sensitividade, eu fui buscando terapias, ferramentas terapêuticas que me ajudassem a lidar, nomear, simbolizar a minha própria dor. E através desse caminho, que foi uma longa caminhada, né, está sendo até hoje, eu descobri várias vertentes, né? E aí fiz várias terapias, mas me encontrei mesmo na terapia kleiniana, na psicanálise kleiniana, teoria das relações objetais, né? E lá foi o meu grande encontro comigo mesma e, diria, a própria cura mesmo, de estabilização emocional, de saber lidar com a minha sensibilidade sem sofrer, né? E depois disso, aliás, antes disso, né, no último ano de faculdade, também uma experiência marcante que mudou minha trajetória foi porque eu fui estagiária no Hospital Santa Casa, na área de oncologia. E nessa experiência foi muito forte porque, atendendo como psicóloga, iniciando, né, ainda estudante, eu promovi muitas curas e foi muito difícil lidar com isso. Eu vivi o que a gente chama, que eu descobri muito tempo depois, porque na época ninguém sabia me nomear o que estava acontecendo, que é uma contaminação vibratória. Né? E Então, assim, voltar um pouquinho antes, assim, na sua infância, como que era essa questão da espiritualidade? Como estava ali presente? Né? Que você falou que sim, desde sempre foi sensitiva, foi sensível. sim. Eu tinha, com essa característica de ser muito quietinha, observadora, eu sou, né, uma média absorvedora, só que hoje eu parei de sofrer. Então eu entrava no ambiente e absorvia toda a energia do ambiente. E não sabia lidar, muito pequenininha, parava de comer, ficava 4 dias sem comer. Aí na época, graças a Deus, tinha as benzedeiras, minha avó levava, e eu chegava a ponto só de chegar na porta da casa da benzedeira, que era na serra, eu já melhorava, porque eu sabia que ela ia me aliviar. E aí era tanta apreensão, eu diria, que eu cheguei a fazer um problema grave renal. E a minha avó paterna sempre me levava em casas muito reconhecidas em Belo Horizonte, né, sérias. E aí ela me levou numa casa no Padre Eustáquio, aonde eu passei por uma cirurgia espiritual e não tive necessidade de fazer a cirurgia médica, porque os médicos perceberam que já tinha curado. Eu consegui reverter o quadro. E nessa experiência, eu vi a Nossa Senhora, que ela apareceu para mim, né? E é uma imagem que eu nunca esqueci, assim, muito forte. E 3 aninhos, não tem como, né? Eu falava, mãe, que linda, você tá vendo? E minha mãe, não. Aí o pessoal do centro falou, não, ela tá vendo mesmo, porque tem outras pessoas aqui que estão vendo. A Nossa Senhora veio mesmo. E aí, a minha afinidade, né, com a espiritualidade, essa linguagem era muito tranquila para mim. Então, essa foi uma experiência marcante realmente, né? E sua avó, assim, qual que era o papel dela, a importância nessa época? A importância é que ela percebia, ela tinha acesso a lugares, né, sérios de BH, e era o suficiente para me ajudar naquele momento, né? Muito bom. Não era comum terapia infantil. Eu acho que seria muito bom se eu tivesse tido essa oportunidade, né? De aprender a nomear, a simbolizar. E aí foi uma longa trajetória, porque na adolescência também eu continuei absorvendo as energias e vivia parando no hospital achando que estava tendo um infarto, porque eu não sabia lidar. Então, né,
acabava sentindo mal mesmo. Até ser diagnosticada com um quadro de ansiedade grave, porque isso gerava muita ansiedade. Tratei essa ansiedade, né? Com médicos mesmo, com cardiologista. E foi ótimo, né? Mas, e aí logo depois teve essa experiência da Santa Casa. Quer dizer, eu já estava curada da ansiedade, mas tive essa outra contaminação vibratória. E aí eu fiquei muito assustada, né? Então, eu afastei um pouco dos estudos, por exemplo, de psicologia transpessoal, de ferramentas energéticas, e fui para a psicanálise kleiniana, a qual eu fui curada, fiz a análise kleiniana e a formação. E encantei, porque aí ela traz várias respostas, né, para tudo aquilo que eu senti e percebia. Mas a vontade de transitar, de nadar novamente nesse mundo energético, não passava. E aí eu resolvi fazer especialização em acupuntura, em medicina chinesa. Como que foi, assim, transitar entre algumas terapias mais tradicionais e outras mais energéticas? Como que esses dois mundos conversavam? Se conversavam, né? Sim. Isso era uma angústia muito grande, porque a faculdade, ela traz uma tensão, uma responsabilidade muito formatada. E a gente não tem muito espaço para ser, né? É uma formatação. E eu fazia a faculdade e estava fazendo os cursos energéticos, formação em psicologia transpessoal. Era um nó que dava na cabeça. Eu lembro que esse nó eu consegui desatar num evento que teve na Associação Médica, um congresso de medicina holística, promovido pela Gislaine Assunção. E na hora que eu entrei na porta, tinha uma frase num quadro, uma frase de Confúcio, que fala o seguinte: os loucos e os místicos nadam no mesmo oceano. A única diferença é que os místicos sabem nadar. Aí eu fiquei tão feliz, falei, bom, minha resposta está aqui, eu vou ter que aprender a nadar. E realmente, quando você é sensitiva, você tem que aprender a nadar. Sim. Porque você faz curas, você inspira, você acolhe, você tira a dor do outro, mas essa dor não pode ficar com você. Você não pode ficar emaranhada ou imersa na dor do outro. E isso é importante, né? Porque, assim, na clínica a Adri ministra vários cursos também e sempre fala isso, né? Assim, para as pessoas que estão ali, saber separar um pouco para não misturar, para não contaminar, né? Porque acho que é bem comum as pessoas que trabalham na área terapêutica, às vezes sente uma dor, sente uma angústia e não sabe de onde vem, e quando vai ver, às vezes é de quem está sendo tratado por aquele terapeuta, né? E, na verdade, só tem um caminho, é você se conhecer. Sim. É autoconhecimento, autodesenvolvimento, terapia, porque aí você se conhecendo, você sabe o que é seu e o que é do outro. Mesmo na hora da contratransferência, onde você está no campo do outro, fazendo um trabalho, na hora que termina a sessão, ali você volta totalmente para o seu campo. Né? E aí não tem contaminação. Né? E o trabalho na Santa Casa, Drica, assim, no setor oncologia, né? Na oncologia. Foi um trabalho, assim... Aliás, eu gosto de trabalhos desafiadores, assim. Porque a morte é a única certeza que a gente tem e todo mundo foge dela. Eu tenho pessoas que não quero tocar nesse assunto, não quero nem pensar nesse assunto. E eu falo, nossa, melhor é preparar, porque é a única certeza. Então, como o meu sistema tem muito casos de câncer, a minha avó foi a última a falecer esse ano, com 95 anos, mas ela teve, além dela, mais 10 irmãos, todos já faleceram, todos de câncer. Tanto os 2 homens quanto as 9 mulheres, né? E a minha avó tirou a mama, depois tirou a outra, mas ela viveu mais 30, 40 anos, então... E isso era uma angústia, porque aí a segunda geração, também muita gente câncer. A terceira, que eu sou da terceira geração, nenhum caso. Olha que legal. Então, a importância da gente olhar para a nossa dor, da gente trabalhar. Então, eu fui para a Santa Casa com esse intuito também. A medicina chinesa já tinha chegado ou não? Foi depois? Não, a medicina chinesa foi depois. Foi depois. Mas aí eu fui para a Santa Casa e, assim, lá eu atendia tanto no ambulatório quanto no 11º andar. Pessoas que estavam internadas e pessoas no ambulatório que iam tomar químio no dia.
E o que é incrível, assim, chocante, porque eu aprendi mais do que eu achei que eu fosse ajudar alguém. Crianças de 2 anos, numa resiliência, recebendo a químio. Pessoas, a Santa Casa te dá uma experiência muito grande, porque vem pessoas do Brasil todo. Então, tinha gente da Bahia, de Pedra Azul. E, geralmente, um hospital público, ele te dá a oportunidade de aprender muito, porque são casos variados e com todo tipo de patologia grave, em estado avançado. E, à medida que eu fui fazendo a cura, os médicos me procuravam e falavam assim, querendo que eu atendesse eles também. Eu nem podia atender, nem estava com consultório ainda. E foi uma experiência sensacional. Tem alguma que assim marcou bastante, tipo, não Várias. pelo tradicional, mas assim por essa parte mais energética? Sim, várias. Mas eu gosto de um caso que eu dou em aula, que é um dado importantíssimo. Uma das formas da minha mediunidade se manifestar é através da música. E quando eu chegava para atender os pacientes, eu só tinha acesso ao prontuário médico, aonde tinha o nome todo, a idade, o tipo de câncer e o lado que o câncer estava. E aí, depois era prescrição médica, o que ela estava tomando e tal. Como eu já tinha formação, que isso foi um diferencial meu, que durante a faculdade, como a faculdade era muito cara, eu tinha que trabalhar na área de vendas, porque era onde eu tinha condição de ganhar bastante para conseguir pagar a faculdade. E vendas, como eu fazia meu horário, eu tinha oportunidade de fazer vários cursos. O de leitura corporal da Nereida, o de psicologia hospitalar no Mater Dei com a Marisa Decá, enfim. Então, durante meu curso, eu estudei muita coisa, né? Tive acesso a muita informação. Então, a leitura corporal me ajudava, então eu via lá o prontuário. Câncer de cabeça, lado direito. Então, câncer no cérebro. Câncer no fígado. Então, eu já sabia qual a emoção que vibra em cada órgão. Eu já tinha uma leitura antes de chegar no paciente. Por tamanha teoria e estudo, né? E aí vinha uma música. Né? Então, nesse dia, quando eu peguei CA de cérebro lado direito, um menino de 15 anos. E ele estava no ambulatório recebendo a quimioterapia. Então, eu descia do 11º, um elevador que só ansiedade trabalhada para poder ficar em paz, e entrava no corredor da radioterapia, assim. Eu falo que esse aqui é o corredor da morte, assim. E aí, quando você saía no salão, era todo tipo de câncer. Pessoas sem perna, sem cabeça. Assim, você tinha que ter aquela paz para o seu semblante não passar para elas o tamanho do impacto da cena. E durante esse percurso vinha a música. E a música era um sinal de dado daquele cliente, né? Então, nesse dia veio aquela música assim: eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou. Eu já emocionava, né? E eu já me preparava. Quando eu deparei, ele estava carequinha, mas assim, sabe aquela cabeça transparente que você vê todas as veias, de tamanha fragilidade? E aí me apresentei, porque na primeira sessão eu sempre fazia só uma apresentação, acolhimento, ficava do lado e oferecia o trabalho. E perguntava, depois de alguns minutos, porque geralmente a pessoa não queria falar, se estava tudo bem para essa pessoa que eu voltasse na próxima semana. E ele disse que sim. E aí, anos depois, né, porque eu fiquei 1 ano só trabalhando lá como estagiária, anos depois, anos mesmo, acho que 20 anos depois, dando a minha formação de terapeuta, o curso de cinesiologia dimensional, o meu método, que hoje é nosso, tinha uma arquiteta fazendo, porque eu aceito várias profissões, né? Porque é um curso de autocura, autoconhecimento e formação terapêutica. E aí ela falou assim: Adriana, eu estou passando mal. Na hora que eu estava contando esse caso, eu estou passando mal. Eu falei, não. Ela falou, eu posso aqui na Araújo medir minha pressão? Eu falei, mas peraí, será que não é alguma coisa que eu te falei que mobilizou alguma coisa em você? Porque eu já estou acostumada, né? Os gatilhos para quem é sensível, né? Ela falou, aí a sócia dela, que também é arquiteta, falou assim: eu acho que é o caso que você falou desse rapaz de câncer no cérebro, porque ela viveu essa história com o sobrinho do marido dela. Ela chegou no curso sem ter notícias, né, de quem era Adriana Sintra. Não sabia da minha trajetória anterior. E aí,
foi muito interessante porque ela ficou muito emocionada. E aí eu olhei assim, eu falei assim, mas como é que seu sobrinho chamava? Aí ela falou assim, Marcos. Que era o menino. Aí eu falei, me mostra a foto dele. Era um paciente meu há 20 anos atrás. E aí ela acabou de me falar como é que foi, porque eu saí do hospital, não tive mais acesso ao caso. Então, o que aconteceu? Me contou histórias da família. A mãe tinha morrido de câncer, o pai era muito abusivo, agressivo. Então, lado direito era a relação dele com o mundo e dele com o pai, por isso que ele fez um câncer. Né? Porque a mágoa e o ressentimento que ele tinha de ter visto a mãe ser abusada, depois a mãe falecer, e esse pai, uma pessoa complexa, né, abusiva. E aí ela emocionou muito. Ela falou, eu senti que você me abraçou diferente hoje. Eu falei... E aí, quando eu estava ensinando, porque cada um tem que conectar com a sua forma de Deus comunicar, da sua mediunidade, né? E eu estava mostrando a forma minha auditiva através das músicas, né? Das coisas que eu escuto. E aí eu cantei a música. Foi aí que ela emocionou, porque era uma música, tinha tudo a ver com a história dessa família. Era na roda de samba do marido dela, e o menino adorava essa música. E quando eu tinha a intuição pela música, eu não contava para o paciente. E nem perguntava se ele conhecia essa música. Era uma mensagem que chegava, era uma mensagem tinha ligação. Que tinha ligação para eu estar preparada para onde eu estava entrando. Né? Entendi. Foi sensacional. E nesse dia quem ganhou o presente fui eu, né? Eu dei aula, mas eu ganhei o presente, porque eu fiquei muito emocionada, né? De perceber, assim... Porque a gente se questiona, se autoanalisa o tempo todo. Será que isso que eu estou ouvindo, que eu estou estudando, é verdade, faz sentido? Ali foi uma prova maravilhosa, anos depois, de Deus me mostrar que esse era o meu caminho mesmo. Joia. Então, temos a psicologia, depois o estágio, né, durante o curso na Santa Casa, e aí chegou a medicina chinesa, e a partir daí... Aí chegou a psicanálise kleiniana, aí chegou a medicina chinesa. Quando chegou a medicina chinesa, eu também já estava atenta ao mercado a vários cursos que eram oferecidos que eu me sentia atraída. Um deles era cinesiologia, mas eu tinha a mente psicanalítica ainda fechada. Eu fiz inscrição, falei, gente, estou achando estranho de tudo tá, o corpo responde... O corpo fala, tá ok, é pervaio lá atrás. Né? A leitura corporal, ok. Mas eu tocar no músculo e conversar com o corpo da pessoa e ter todas as respostas, achei muito mágico. Aí eu fiz inscrição e não consegui, não. Cancelei. Quando eu chego na aula de acupuntura, isso foi 2 anos antes. Na hora dos alunos se apresentarem, um colega se apresenta, levanta e fala, eu sou psicólogo, trabalho no CERSAM, na psiquiatria, sou cinesiólogo. Ixi. Eu falei, não, peraí, no CERSAM, ser cinesiólogo? Aí, durante o intervalo, eu conversei com ele, ele falou assim, eu vou fazer uma demonstração em você. Aí fez uma demonstração de rosácea em mim. Eu falei, como assim? Você não sabe nada da minha vida, você só sabe meu nome, está falando tudo de mim? Me dá o telefone da sua professora. Quando eu fui pegar, era a mesma que eu tinha cancelado a inscrição. Amélia Santana. E aí ele era muito querido dela, porque tinha sido aluno no norte de Minas dela, ela era uma pedagoga, foi diretora de escola. Ela conseguiu abrir uma exceção, porque o curso já tinha começado. Ela falou, se a minha sobrinha te der o módulo 1, você pode entrar na turma do módulo 2, que é pedido do meu grande amigo, e se ele te conhece, eu confio que você tem competência para estar acompanhando a turma que já está andando. Aí foi assim que a cinesiologia entrou na minha vida e mudou também para outro patamar. Bom, já que a gente está falando de cinesiologia, explica um pouquinho, assim, né? Você já deu um spoiler, tocar o corpo e o corpo falar alguma coisa, mas dá mais detalhes daí. Então, eu fiz várias formações de cinesiologia, né? Tudo que eu estudo, eu aprofundo muito. E aquilo acaba entrando no meu campo e trazendo outra formatação. Acho que por eu estudar muito, pela essa sensitividade, a coisa vai tomando outra forma, né? E aí é por isso que eu lancei esse método. A cinesiologia hoje que eu trabalho é adimensional, nós trabalhamos, e é uma técnica, né, desenvolvida por um australiano que chama biofeedback muscular, né? Então, ele conseguiu, como fisioterapeuta quiroprata, perceber que tem um jeito que você toca no músculo que você consegue conversar com o músculo. E toda a informação da nossa história está registrada numa membrana que chama fáscia, que cobre todos os músculos do corpo.
A fáscia na carne de boi é aquela... Isso, na carne de músculo, A pelinha. aquela pele que a gente vê mais assim, tudo é água, né? Que é a vibração. E aí a gente consegue acessar as informações através do corpo na linha do tempo. Então, por exemplo, a gente entra pelo sintoma, uma enxaqueca, tá? De onde que vem? É da linhagem materna, é paterna? Eu vou conversando com o corpo. Qual idade, origem que esse trauma foi instalado? Qual o problema que aconteceu? Com quem? E como que eu compreendo isso e como que eu desativo isso? Então, ela é uma técnica que a gente avalia e trata. Eu rastreio, localizo o que está acontecendo e, através disso, eu vou tirar a carga emocional negativa. Ou seja, a gente não muda a nossa história, a gente não muda o nosso registro. A gente abraça. Mas quando tem dor, é mais difícil de abraçar. Quando eu tiro a carga emocional negativa, eu tiro a dor. Eu tiro a inflamação. É só o registro. Né? Muito legal. Eu falo porque eu também fui aluno da Adri, né? Acho que foi 2018, né? Sim. Eu fiz a formação, atendi algumas pessoas com cinesiologia e é mágico, mas mágico no bom sentido, porque realmente vai assim no ponto que tem que ir. É cirúrgico, né? E tem algum caso interessante assim que você lembra na sua experiência de atendimento com a cinesiologia? Algum caso que assim ficou gravado porque foi legal, assim, foi realmente curativo? Vários casos. Eu tenho que pensar qual que seria o mais didático, assim, para explicar. Tem aplicação da cura, né? Em determinado momento. Sim. E na cura, você descobriu um ponto... Sim, que eu vejo a vidas passadas. Vidas passadas. Né? Teve alguma que te marcou? Tem uma que me marcou muito, assim, porque todo o trabalho terapêutico não é adivinhatório, nem é por curiosidade, é por alívio e pela cura. Né? Então, um dos meus alunos também era meu cliente, um cardiologista. A hora que eu fui aplicar a cura nele, eu comecei a ver no peito dele várias cruz celta, várias. Formatação, né? E aí eu sutilmente perguntei para ele, você já ouviu falar na cruz celta? Ele só olhou, deu um risinho e falou assim, por quê? Eu tenho coleção. Falei, então você já pode ter essa informação, né? Ele foi monge várias vidas passadas. Muito e aí, provavelmente, da caminhada da turma dos essênios, né? E falando em essênios, você não me perguntou, mas cabe aqui falar que a clínica chama Clínica Cuidar do Ser, porque quando eu formei, eu ganhei de presente esse livro, Cuidar do Ser. É um livro sensacional, que é um livro onde mostra a origem dos terapeutas. E os terapeutas de Alexandria eram monges. Né? Então, aí a minha ligação, né, com a espiritualidade, né? Com o dom mesmo. É um lugar sagrado, onde a gente conecta primeiro com a gente mesmo, para entrar no terreno sagrado do outro e ali proporcionar, através do amor, da conexão, da escuta, o alívio das dores. E assim, aí, além da cinesiologia, quais outras terapêuticas que, né, você já passou pelos cursos, já vivenciou como cliente e que até agregou ao trabalho na clínica? São mais de 30, né, Pedro? Ah, meu Deus. Extensa a lista, né? Tem a Aurasoma, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Da Vicky Wall, que era inglesa. Ela era clarividente, porque na Cabala eles falam que a 7ª filha de um 7º filho nasce clarividente. E ela recebia também auditivamente, assim, devido às águas, ela era uma fisioterapeuta, bioquímica também, devido às águas, ela não entendia, ela meditava, não entendia o que é. E são os vidros de aurosoma que a gente pode ver na internet, que é água e óleo, azeite, que não se mistura, e ela nem sabia por que ela tinha canalizado isso, é uma ferramenta da Atlântida. E quando a Europa tem muitas feiras maravilhosas, né, ao ar livre, e aí ela ia para a feira vender os olhinhos dela, as pessoas compravam como se fosse um hidratante, só que aí começa as pessoas chegarem a querer comprar mais e relatar que aquele vidro tinha feito cura no corpo dela, aquele vidro tinha tirado ela da depressão. E aí ela começa a formatar o trabalho. Na verdade, o vidro é para ser usado no corpo? No corpo. No corpo. A sessão, a pessoa escolhe 4 vidros, onde a gente vai encontrar a missão de alma dela. No segundo vidro é o que ela compra, porque é o que vai reconectar ela. Só que, assim, nessa trajetória de muitos anos, vem sido
trazido, né? Porque na transição planetária, o Criador entende que ele precisa de dar mais ferramentas para a gente ter condição de passar pelos desafios. Então, depois do Aura Soma, do Beamer, vieram várias outras, barra de Axis, Theta Healing. Reiki, né? Reiki foi um dos primeiros que eu fiz. Mas o Theta Healing. Então, são ferramentas energéticas que trabalham as dores dos traumas, né? Cada uma numa dimensão. E tarô, constelação... O tarô foi o primeiro, né? Eu era estudante de psicologia. Eu tive acesso ao curso do Reiki. Eu acho que eu fui uma das primeiras turmas no Brasil, foi em 1994, com o Jason Thompson. E lá eu conheci a Dalvelina Rocha, que é uma clarividente que teve uma clínica no Sion. Conheci a Iriene, que era uma taróloga. E aí eu fiquei doida, né? E elas doida comigo, porque elas já eram senhoras e falavam assim, a Dalvelina já morreu, a Iriene está viva e eu tenho contato até hoje. Aí ela falava assim, nossa, mas eu tô com tanta inveja branca de você. Eu com essa idade estou descobrindo, acessando essas ferramentas terapêuticas e você tão nova. E aí eu fiquei muito feliz de ouvir isso. E eu fiz curso com elas também, né? A gente era colega de Reiki, aí eu fiz curso de cromoterapia e radiestesia com a Dalvelina e de tarô com a Iriene. E o tarô que ela dava é um tarô psicológico. Depois, mais ainda, assim, uns 20 anos depois, ela foi fazer psicologia na Federal. Né? Fez o caminho inverso. Fez o caminho inverso. E aí é um tarô psicológico, né? Com os arquétipos de Jung, onde eu adoro aplicar, porque eu vejo a trajetória, assim, o que a pessoa está passando. E o que eu preciso trabalhar e como eu posso ajudá-la melhor. Né? Sem contar que as pessoas adoram, né? Saber. E a constelação? Como que ela chegou? Então, depois da aí depois a acupuntura, a cinesiologia. Na cinesiologia, os alunos começaram a falar de constelação familiar. Eu falei, que isso? Nunca ouvi falar. É um método de um alemão, Berten Hellig, ele veio muito no Brasil. Isso você lembra mais ou menos quanto tempo atrás? Então, eu acho que a Amélia acho que morreu em 2007. Isso deve ter sido 2005, há 20 anos atrás. Que a constelação teve um boom recentemente, né? Então, desde muito tempo. 2005, foi antes que eu fiquei sabendo, porque 2005 foi em Brasília, que o Hellig veio, ele ainda estava no primeiro casamento, acredito eu, na transição, e eu não pude ir em Brasília nesse evento, que diz que foi chocante. Era um evento sobre o amor, aí um salão lotado, umas 500 pessoas, ele abre o evento e fala assim, gente, vocês sabiam que o amor acaba? Tem validade? Porque ele estava passando esse processo do primeiro para o segundo casamento. E aí eu fiquei curiosíssima, né? E aí a turma falou, não, lê o livro tal. Eu não, acho que essa experiência nem eu sei se Pedro. Lê o livro tal. Um filhinho, que é o jornalista escreveu, que é o primeiro na formação que eu indico. Gente, vai eu ler o livro. Sensitivo. Comecei a passar mal do coração. Passando mal, falei, não, possível, você vai ter uma crise de pânico, você já está curada. E aí, meu avô materno morreu de doença de Chagas, caiu na rua do coração. E isso mudou a trajetória do meu sistema familiar, porque todo mundo saiu fora do lugar, minha mãe ficou ao lado da minha avó, ela emancipou minha mãe para sustentar, para trabalhar. E aí, minha mãe também tentou colocar meu pai, me colocou fora do lugar. E eu sempre fui arrimo de família, entendia mais, era pesado, mas entendi isso nesse dia, que o que eu estava sentindo não era meu, era do meu avô. Tive medo de morrer, segurei a onda com as minhas técnicas de respiração, e depois falei, não vai me pegar. Aí ainda fui para um barzinho, almoçar, tomei um chopp, e esperei a minha sessão, né, de cinésio, e falei com a Amélia assim, é possível alguém lendo um livro entrar no processo de constelação? Ela falou, claro que é possível. Ainda mais você. Eu falei, meu Deus do céu. E aí marquei uma sessão com outro cinesiólogo, que ele fechou essa constelação, ele trabalhou no Belvedere. Achei interessantíssimo, foi muito forte essa vivência de cura. Na hora que ele descolou a Adriana do sentimento adotado do meu avô Antônio, meu avô materno, eu saí leve, era perto do BH Shopping, desci para pegar um ônibus no BH Shopping.
caiu uma chuva que eu não acreditava na chuva. Nossa. Daquelas assim, que você não enxerga nada de dia. E meu avô ficou 5 horas na chuva o dia que ele caiu. Que ele infartou. Uma limpeza, Foi uma experiência muito de ressonância ali. E aí, daquele momento, ali eu falei, poxa, agora vai ser mais leve para mim. Tô caminhando para encontrar o meu lugar e é o nosso lugar onde a gente tem força, né? Sim. Então, a constelação entrou na minha vida lendo um livro, até eu encontrar um grupo de formação em BH para conseguir fazer a formação. Aí depois, fiquei indo para São Paulo, fui para Rio de Janeiro, fiz com todos os discípulos de Helling, fiz com o Helling. E aí a caminhada só foi ficando mais interessante. Imagina, e como que foi encontrar o Hellinger, assim, pessoalmente, né? Sensacional. Uma coisa é ler livro, ver vídeo, ouvir áudio. É uma emoção. Esse dia foi esqueci o bairro, mas é naquele espaço do Gaspareto, que é sensacional. Cabe assim, mais de 1.000 pessoas. Então, devia ter uns 1.100 consteladores. E ele, já com 85 anos, né? Ele escolheu o Brasil para comemorar o aniversário de 85 anos. Foi maravilhoso, cheio de telão para dar... Ele chamava as pessoas no palco. Quem quer constelar levantava a mão, ele fazia assim com a mãozinha, ó. E escolhia as pessoas. Eu não tive coragem de levantar a mão. Mas aí depois, quem quisesse ficar para ter supervisão clínica com ele, pagava um valor lá em dólar, eu quis ficar. Ficamos umas 80 pessoas. E quem quis comemorar o aniversário com ele também pagava um valor em dólar para ficar para o almoço do domingo. Foi sensacional. A homenagem que fizeram para ele, né? Teve uma apresentação linda de voz e piano com uma dançarina interessante de São Paulo, né? Bailarina também. O bolo era uma fatia, eram vários livros só para aquele evento. Um livro fininho chamado Meditação, eu acredito. E cada um que estava lá ganhou a fatia do bolo dele, depois teve o almoço. Foi uma experiência sensacional. E fiz com vários discípulos dele, Carola Castilho, fiz com o Cecílio, que é um português que dá constelação organizacional, fiz com a Úrsula, são vários, porque tinha uma instituição, se não me engano, em Between, em São Paulo, que organizava e trazia os discípulos dele para dar formação durante de tanto em tantos meses. Então, eu sempre ia para São Paulo. Muito legal. Você não falou, mas lá na clínica tem uma pasta dessa grossura, com tanto certificado, né, Adri? É uma trajetória... Homeopatia, esqueci de falar, na Federal. Entram muitas coisas. E como que você reuniu, assim, tudo isso, né, toda essa bagagem, toda essa experiência no trabalho hoje com a clínica? Então, quando eu fui fazer acupuntura, eu estava fazendo acupuntura e cinésio, né, ao mesmo tempo. Eu levei minha angústia, falei, gente, como eu, analista kleiniana, vou punturar, vou pôr agulha no meu paciente. Olha que fantasia, né? E aí, hoje, né, com a maturidade, 28 anos de profissão, eu integrei tudo. Então, quando o cliente chega para mim, a consulta ela é integrada. A minha escuta é psicanalítica, mas a minha atuação é com a ferramenta que ele precisa. Então, eu trato o físico, o energético, o emocional, o mental e o espiritual. Né? Tem a magia divina também, do Rubens Saraceno, que eu sou maga de 6 graus. Então, são várias coisas. E aí, acionam no meu repertório, na minha biblioteca, o que vai ser mais interessante naquele momento para aquela pessoa. É personalizado. É personalizado o trabalho. É um combo de ferramentas. Nesse tempo aí deve ter 1.000 casos, né? Nossa. Mais de 1.000 casos. E assim, eu tenho muito núcleo autista, então eu tenho uma memória gigante. Eu consigo contar sonho de cliente de 15 anos atrás, que foi um sonho, o primeiro que fez ponte para a cura dele. Né? Então, assim, é muito prazeroso, né? É muito prazeroso. E isso também vale para as formações, né? Hoje, lá na clínica tem... Formação de tarô psicológico, cinesiologia dimensional... constelação e mesa radiônica, que nós estamos lançando agora 15 de março, né, Pedro? Sim. A nossa mesa, que é fruto de toda essa trajetória. A mesa radiônica, ela ajuda demais também, principalmente para quando é atendimento online, que eu não posso tocar no cliente como cinesiólogo, eu posso pendular e localizar e rastrear com todas
surpresas que a gente está trazendo nessa mesa. Sim. Assim, no curso de cinésio tem muita história também bacana que a gente vê, né? Por exemplo, as pessoas aplicando isso, sentindo aquilo e vendo o resultado, né? Então, a gente reuniu tudo isso nessa mesa. Né? Assim, é um compilado de toda a sua trajetória, mais a cinésio, mais as nossas as canalizações, ferramentas, a experiência. Né? Isso. É tudo junto. E né? tudo em prol, né, que a gente fala, da evolução da humanidade. Sim. Né? Quando eu falo que essa frase do Confúcio, depois eu tive a oportunidade de ir no Vietnã e ir na faculdade de filosofia dele lá, nos templos de Confúcio também. Eu falei, gente, esse cara falou o que eu precisava de ouvir, né? Os loucos e os místicos, porque quando você tem sintomas que você não sabe explicar, você chega no médico e ele olha para você assim, acho melhor eu te encaminhar para um psiquiatra. Uhum. E, na verdade, não é nada disso. É muito difícil, né? Você falar de vidas passadas, como é que a pessoa... Então, quando ele, porque a Indochina, né, tive a oportunidade de ir mais de uma vez, ela é 95% budista, então acredita em reencarnação. Quando o Confúcio coloca essa frase, os loucos e os místicos nadam no mesmo oceano. A diferença é que os místicos sabem nadar, né? A nossa clínica de tratamento, tirar do afogamento emocional e ensinar os terapeutas, como treinadores hoje, a nadar, né? Nesse mundo energético. Tudo é energia. Sim. Tudo é energia. Né? E nessa jornada, assim, você lembra de algumas pessoas muito significativas? Por exemplo, eu lembro que você já contou do retiro do Trigueirinho, né? Aquele tempo em silêncio, quanta coisa veio ali, você tem relatos assim? Tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Eu acho que pode deixar para os próximos capítulos, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas assim, tem muita coisa, né? A nossa proposta é de estar fazendo alguns trabalhos desses, né? De podcast, de conversa, trazer algumas pessoas no futuro e gravar nossos cursos, né, Pedro? Sim, muito bom. Para alcançar o maior número de pessoas, né? Sim. Então, quem está nos assistindo, acompanha, né? Fica ligadinho no canal, a gente vai começar a fazer várias coisas nesse formato para levar para vocês um pouco do que acontece lá na clínica. Então, agradeço quem nos assistiu, agradeço o Dri. Né? Eu agradeço você. Sou aluno, parceiro de trabalho, amigo, sócio, um monte de coisas. Né? Conheci a Dri lá em 2018 e também estou seguindo a jornada, aprendendo bastante. Então, quem quiser, vem com a gente, né, Dri? Isso. Fiquem atentos aí ao lançamento da mesa, já a gente divulga nas nossas mídias, beleza? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, gente.